Alô, mundo! Alô, mundo! Olha eu aqui! Salve, minha rapaziada, meu povo! Mais uma quarta-feira abençoada, mais um dia de especial Samba de São Paulo. E hoje aqui eu estou convidado, acho que da roda de samba da comunidade de samba, uma das mais importantes da cena de samba paulista. Meu azul e rosa, eu acho que já indica alguma coisa, mas é muita honra, muito gratificante receber um dos fundadores desse samba tão importante para a cultura paulistana, para a cultura do samba brasileiro. Diretamente de Santo Amaro, da roda de samba da Vela, eu recebo meu parceiro Chapinha da Vela. Alô, Chapinha. Ô, Wagner, boa noite, meu mano. Boa noite a todo mundo. Meus parabéns aí pelo trabalho realizado, está sendo feito e com certeza de muita contribuição com o nosso samba. Sem dúvida nenhuma, a gente precisa fomentar essa bandeira do samba, sobretudo acho que do samba de São Paulo, né, Chapinha, que venho cada entrevista que a gente faz aqui, cada especial que a gente faz aqui é um relato de que o próprio paulista está deixando um pouco de lado a história do samba daqui de São Paulo, né? O que você acha? Como é que você acha que você vê isso daí antes de a gente entrar no sentido do samba da Vela? Vamos entrar no burocrático. Cara, é que o samba de São Paulo, assim, como é que eu diria, assim, se comparando com o samba do Rio de Janeiro, no caso, principalmente na questão comercial, né? O samba de São Paulo, comercialmente, ele nunca engatou mesmo, né? Não teve uma luta, uma militância assim, porque o samba em si de São Paulo, ele parou, comercialmente falando, ele parou no Adoniran Barbosa, né? Comercialmente falando, o samba. Agora, claro, aí o pagode, teve a explosão do pagode, que já é uma ramificação do samba, né? Que foi muito forte, mas ela foi muito forte comercialmente, mas muito fraco na questão organização, pensando numa continuidade do gênero, entendeu? Tanto é que tantos sucessos a gente teve, tantos grupos a gente teve com sucesso, e hoje esse sucesso agonizou, né? Aí eles acham nem é que ninguém se culpa das coisas, né? As pessoas sempre procuram os fracassos, a gente fica sempre procurando culpado por nossos fracassos. A rapaziada com certeza nunca vai chegar a fazer uma reflexão e dizer assim, onde foi que nós erramos, né? A gente poderia ter tirado muito mais resultado disso, a não ser só o resultado financeiro, né? Só o glamour. Mas a rapaziada, de fato, eles se preocuparam demais com o glamour, né? E assim, em termos de continuidade do samba, que é de onde eles ramificaram, eles não deram a mínima, sabe? Todo mundo se empolgou com o glamour, e tanto é que hoje a gente está onde está. Agora o samba, cara, a gente tem o samba enredo, que sempre teve uma militância forte nas escolas de samba, que antigamente militava-se o samba enredo e o samba cotidiano através das suas alas de compositores, alas de compositores essas que hoje não existem mais, né? Hoje existem firmas, empresas que fabricam samba, e essa estrutura aí ela migrou para as comunidades de samba, né? Não são todas as comunidades de samba que trabalham com sambas inéditos, que propagando o samba, a cultura ou a tradição através do samba inédito,
Mas, de qualquer forma, as comunidades, na sua imensa maioria, elas propagam a cultura através de cantar samba, de fazer samba pelo samba. Então, quer dizer, de uma certa forma, nas comunidades é minimamente pensado no que a gente quer, né? As comunidades trabalham assim. Acredito que todas as comunidades, principalmente as que fazem parte do movimento paulistano de comunidade de samba, todas elas são cientes do que são, para onde vão e o que querem. Sem dúvida nenhuma, as comunidades têm um papel importante nessa conservação da memória do samba mesmo, né? De uma forma geral, não somente samba de São Paulo, mas do samba no aspecto macro também. E elas apresentam grandes compositores, né? Que eu acho que isso daí é o cerne da onde a gente vai chegar lá. Mas tudo tem o si, né? Mas se não existissem as comunidades, como as alas de compositores já não existem mais, onde sempre foi fomentado os sambas inéditos, não existe mais as alas de compositores. Se não existissem as comunidades, aonde estariam esses compositores ou esses sambas estariam sendo apresentados? Acredito que, tirando o si daí, fica uma lacuna muito grande entre o sim e o não. Exato. Vamos lá falar um pouco do Samba da Vela, a comunidade Samba da Vela, comunidade tão importante para a nossa cultura, para a nossa tradição de samba. Como começa a comunidade, Chapinha? Muitas histórias que a gente ouve por aí, mas, de fato, como começa essa história de Samba da Vela? Primeiro começou, a ideia era uma roda de samba, não o Samba da Vela, né? A vela, ela surgiu no percurso, né? A gente não chegou e falou assim, vamos fazer um samba chamado Samba da Vela e tal. Não, não foi isso. A gente, assim, resumidamente, mas para contar exatamente como foi, eu montei, junto com um amigo meu, que posso dizer que nem do samba um amigo meu cabeleireiro lá em Santo Amaro, o Espaço Cultural Ziriguidum, para a gente fazer cultura, né? Como um todo, agregar outros segmentos da cultura, principalmente da música, mas principalmente fazer samba, né? Aos fins de semana. E lá a gente começou a montar os projetos dentro desse espaço. Eu montei lá um projeto de quarta-feira chamado Botequim do Ziriguidum, que era uma roda de samba acústica para cantar sambas que a gente sempre gostou de cantar, versar, improvisar e etc, etc, etc. E numa dessas quartas-feiras, eu convidei, o Paquera já me ajudava lá, assim, a gente sempre se ajudou nas nossos projetos de samba, um sempre ajudou ao outro, e o Paquera estava me ajudando lá. E nessa ocasião, numa quarta-feira lá, foi o Magno e o Maurílio, que até então faziam parte do Quinteto em Branco e Preto, que tocavam, faziam banda para Bete Carvalho. E aí eles não podiam estar lá direto, mas eles moravam na Zona Sul, Magno e Maurílio, porque eles são oriundos aqui da Zona Sul. E aí eles apareceram lá, e ao final da roda de samba foi legal, eu falei, mano, vamos fazer um projeto, uma roda de samba de segunda-feira, porque existia antes o JB, que era onde a gente se encontrava de segunda-feira, e havia fechado o JB há um tempo atrás. E a gente estava sem esse espaço para curtir segunda-feira, que é o melhor dia para se fazer samba, para tirar um barato, para espairecer, para, sabe? Você chega a hora que você quer e sai a hora que você quer. Enfim, era assim, né? No JB era assim. E aí os caras acharam interessante e nós marcamos uma reunião para a próxima terça-feira seguinte, que foi no dia 11 de julho de 2000. Terça-feira, 11 de julho de 2000, nós fizemos uma reunião para definirmos as normas dessa roda de samba, para organizar como é que seria, sabe, a frequência, que tipo de samba, que tipo de pessoas a gente queria agregar e etc, etc.
Bom, fizemos a reunião, definimos normalmente essa roda de samba, ficou tudo certo, que a gente começa a roda de samba na semana seguinte, na próxima segunda. Mas ao final da reunião, a gente começou, isso foi por volta de 11 horas da noite, 23 horas. Aí nós começamos a cantar sambas inéditos um para o outro, naquele momento, espontaneamente. Lembra daquele samba? Lembra aquele e tal? Fomos cantando. Aí deu 3 horas da manhã, nós cantando samba inédito um para o outro. Aí, nesse momento, às 3 da manhã, me deu um estar aqui, eu falei assim, rapaziada, por que a gente não canta nossos sambas, com todo respeito aos Adoniran, Geraldo Filme, Cartola e etc, etc., com todo respeito aos mestres, por que não cantarmos os nossos sambas, né? Até porque acho que a gente daria oportunidade para outros compositores mostrar o seu trabalho. E aí acharam interessante a ideia naquele momento. Achamos interessante. E aí, pô, vamos cantar sambas inéditos. E foi quando o Paquera falou assim, mas como é que nós vamos parar essa roda de samba? Tipo, no mais tardar meia-noite, porque no outro dia é trampo. Ele tinha uma empresa, ele trabalhava, né? E aí foi quando começou a se pensar. E eu sugeri aquele despertador, o famoso despertador que não rolou. O Maurílio sugeriu um galo, nada a ver. O Magno sugeriu uma puleta. E o Paquera, saudoso Paquera, com as suas ideias sempre mirabolantes, sugeriu a vela. Vamos botar uma vela, a gente acende a vela, começa a cantar. Quando a vela apagar, a gente acaba o samba. Legal, vamos fazer então, né? Aí surgiu aquela, pô, mas a gente batendo na lata, o pessoal bebendo uma cachaça e vela acesa, vai dar certo essas coisas? Foi quando nós definimos. Então, faz o seguinte, na roda de samba não vai bebida alcoólica, ou seja, na mesa. As pessoas, até porque lá no Ziriguidu é no boteco, as pessoas podem beber lá, comprar sua cerveja lá e tal, sua bebida, e ficar na roda ali bebendo, mas quando vier para a mesa, alguém que for chamado para a mesa, para a roda de samba em si, não pode trazer bebida alcoólica, porque não vai dar certo essas coisas. A gente acreditando né, na questão mais emblemática e espiritual que uma vela representa, e junto com bebida. Enfim, e foi por aí. As outras situações foram se moldando naturalmente, mas assim, organizadamente foi isso nesse dia que aconteceu, esse bate-papo. Na semana seguinte, aí chegou cada um de nós com as suas letras, né? Combinamos, já tinham combinado de levar letras, cada um levar a letra do samba com as letras. O Paquera tinha ficado de levar um cappuccino, o Oliveira, que era o cozinheiro lá do Ziriguidum, ficou de fazer um mocotó, e assim fez. E no primeiro dia a gente tinha 11 pessoas, entre roda de samba e plateia. E aí as coisas foram acontecendo naturalmente, acredito, que alguma qualidade a gente, né, tinha, ou a gente tem, sei lá, mas as coisas foram acontecendo talvez pela ideia emblemática, como eu já falei, pela ideia pitoresca, diferente, a curiosidade. Aí começaram a falar por aí em São Paulo, ó, o pessoal está fazendo samba da vela. O que é isso? Samba da vela? Só que lá não pode beber, não. Pô, mas como é que eu vou num samba sem beber? Não, mas vai lá para você ver como é que é. Aí a gente teve algumas ranca-rabo com alguns caras que gostam de beber cá no começo. Tivemos que explicar para eles o porquê. E, enfim, eu sei que virou o que virou, e graças a Deus são 21 anos de luta, de história, de glória e de contribuição para com a cultura do nosso samba. Eu digo, eu falo sem demagogia nenhuma que o Samba da Vela é a comunidade samba, uma das comunidades samba mais importantes daqui de São Paulo, é justamente por esse sentido, Chapinha, quando você fala de não beber,
e respeitam a tradição, a espiritualidade que a vela pode trazer também, que é o que tem faltado muito na galera hoje em dia, é esse respeito às tradições e esse respeito à espiritualidade, porque o samba, em sua essência, é isso, né? Espiritualidade. Mas que cada dia mais estão se perdendo. Não que não deva haver as variações, assim como foi a galera do pagode dos anos 90, assim como veio o pagode universitário, assim como está vindo outras linguagens dentro do samba, mas que o respeito com quem veio antes, eu acho que essa é a grande marca do samba da vela, que mesmo numa linguagem mais tradicional de samba, consegue abordar temas extremamente relevantes para a sociedade e refletir, um processo de reflexão sobre quais os nossos locais, nossos lugares de fato na sociedade, não é? É assim, meu mano. Como eu já falei, a gente deve ter alguma qualidade, por isso a coisa acabou acontecendo, e pelo simples fato da gente ter alguma qualidade, foi que a Beth Carvalho chegou, gostou e apadrinhou, e sem ela, o Samba da Vela não é. Não, eu tenho uma absoluta certeza disso, que ela não seria o mesmo, não teria chegado onde chegou. Poderia chegar, mas ia demorar muito mais. A Beth, ela veio, ela puxou a gente e cortando todos os atalhos possíveis, assim, para não digo para uma história de sucesso, mas para uma história de reconhecimento. Porque sucesso a gente, eu sempre lutei não contra o sucesso, mas eu sempre tive uma luta de samba que as pessoas não se glamorizassem com sucesso, que era exatamente para que não se perdessem na caminhada. Foi uma coisa, um caminho que eu trilhei naturalmente nessa questão da militância, e eu faria tudo novamente, né? Eu abdiquei não do sucesso em si, mas eu abdiquei de uma carreira artística propriamente dita, no final dos anos 80, não quis contrato com gravadora, porque eu ia me prender a um contrato, ia me prender a uma empresa. Claro, qualquer empresa, quando contrata um funcionário, né? No caso, o artista é um funcionário da empresa, qualquer empresa bota regras e fala assim, ó, a partir de hoje é assim, assim, assado. E eu sempre fui um cara muito, muito solto, muito gostei de liberdade pra cacete, e eu enjeitei, sabe, um contrato bom na Continental, que fui apresentado pelo saudoso príncipe do Reinaldo, me apresentou na Continental, gravadora dele, na época que ele era sucesso lá, mas eu dispensei esse contrato, quer dizer, não é que eu dispensei, eu achei, tinha uma cláusula lá, a cláusula 3 lá do contrato, dizia que o artista, a partir da hora que assinasse o contrato com a Continental, ficaria à mercê do departamento de divulgação e etc, etc, com relação aos seus passos, para onde você, né? Se você fosse para algum lugar sem falar, você teria que dar a sua agenda para eles, enfim. Se você fosse ali bater um papo com as minas, entrar, trocar uma ideia, tinha que bater um papo com o cara. Não era bem isso, mas aí eu que vivia nas rodas de samba de São Paulo, todas possíveis que existiam em São Paulo, eu falei, eu não vou fazer uma porcaria dessa, eu vou continuar com as minhas rodas de samba, e eles que... Aí eu trouxe o contrato para casa, para ler em casa direitinho, e depois passar lá para assinar, porque já estava pronto para assinar. Aí até ontem eu não voltei, né? E eles acabaram, não volto mais, que eles acabaram também. Mas aí o que eu estava te falando é o seguinte, o Samba da Vela, que os fundadores, com alguma qualidade, alguma organização, foi legal pra caramba, mas essa questão da vela, do lado emblemático da vela, a curiosidade, o lado espiritual da vela, cara, foi isso que foi fazendo acontecer o Samba da Vela, porque a gente naturalmente foi deixando de ser só o samba pelo samba, a música pela música. Muito no começo, a gente sentiu que a gente podia contribuir muito mais com esse país, né? E não só com a cultura do samba, só com a cultura musical. A gente descobriu que a gente ali, a gente
tinha voz ativa e a gente poderia, por exemplo, no momento qualquer, se tivesse algum familiar nosso ou de algum amigo nosso com problema de saúde, naquele momento ali a gente podia parar o samba e pedir uma energia positiva para ser emanada, sabe? Todo mundo parava durante 2 minutos ali em forma de oração, não precisava nem só em pensamento. Orava em pensamento e emanava, e essas coisas foram acontecendo naturalmente. E o Samba da Vela virou isso aí. Não é só uma roda de samba, sabe? Tem gente que chama de culto, né? Culto ao samba tal, mas eu acho que se é culto a outras artes também da cultura, né? A poesia, a gente dá espaço para outras ramificações da cultura. Então, eu acho que e o fato também da gente saber, graças a Deus, foi uma coisa que eu me orgulho de Deus ter me dado, é o dom de gostar de pessoas, de saber lidar com pessoas. Então, isso eu acho que as coisas foram se completando e o Samba da Vela acabou sendo, eu não digo completo, mas algo assim próximo do completo com relação à música e a questão também mais humanitária, digamos assim. Sem dúvida. Tanto que 4 anos depois o Samba da Vela recebe a homenagem na Lesp, né? Junto com a participação do Bete Carvalho, tem a presença do seu Oswaldinho. Andei pesquisando. E É verdade. como que é para vocês, assim, porque vocês nascem em 2000, e em 4 anos vocês já estão recebendo uma homenagem dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo. Como é que começa essa história? Porque acho que aí já tem Bete Carvalho no meio já, né? Sim, a Beth, ela chegou, acho que uns 3 meses de Samba da Vela, acho que ela já chegou, né? Aí o Samba da Vela já estava para lá de famoso, né? Porque a chegada dela foi uma evolução foi um fenômeno, né? E sem contar que naquela época não tinha outras rodas de samba de segunda-feira em São Paulo. Não, naquele momento não havia nenhuma roda de samba de segunda-feira em São Paulo, né? E casas de samba em São Paulo em 2000, eu já fiz várias vezes uma busca naquela época, do que eu tinha conhecimento naquela época, não tinha meia dúzia de casas de samba, estou falando de samba em si. Uma coisa é um lugar que, porventura, de vez em quando faz um samba e abre as portas para o samba, é uma coisa. Outra coisa é uma casa de samba. A gente tinha o Bar da Virada na Vila Madalena, na Rua Fidalga, que estava fechando as portas, como fechou naquela época. A gente tinha o Terra Brasil, ainda estava em evidência. A gente tinha tem uma casa lá aí na Leste, que eu não me lembro o nome, lá na Penha, que tem até hoje essa casa. Ela foi muito mais de samba. Hoje ela não é mais, ela virou uma casa mais moderna, mais de pagode mesmo, mas ela, naquela época, tinha o Carioca Clube, tinha o Botequim aqui na Zona Sul, tinha agonizando o Barracão de Zinco, que também, mas o Barracão não era uma casa de samba, era uma casa de música, de shows, né? E sim, não era muita coisa não, cara. Não era muita coisa. E aí, depois que o Samba da Vela aconteceu, o quinteto bombando, tocando com o Bete Carvalho e tal, em 2000 se eu não me engano, 2002 até 2002, para final de 2002, os caras abriram o Salve Simpatia na Vila Madalena e chamaram a gente para inaugurar. Como o Samba da Vela nunca se propôs a tocar comercialmente, o quinteto em branco e preto tomou a frente e o Samba da Vela foi no apoio, mas não o Samba da Vela, o quinteto. E foi uma explosão. Mas logo eles se desentenderam e aí o sócio que era do Cícero, lá do Salve Simpatia, ficou com o Salve Simpatia e o Cícero montou o Baçamba. E foram acontecendo as coisas, né? Eu só sei que só em Vila Madalena hoje, se você for fazer, antes da pandemia, se fosse fazer conta quantas casas tinha, era difícil contar nos dedos, viu? Era muita casa. Só na Vila Madalena. Então a gente não foi a gente que fez essa revolução. A gente acredita que a gente contribuiu com essa
evolução do samba dos anos 2000, começo dos anos 2000. Que é uma evolução muito importante, ainda mais fomentando. Aí, quando o Beth Carvalho grava junto com o quinteto, a comunidade chora no disco dela, né? Que é quando ela leva o Pagode Mesa 2, que tá o quinteto tocando lá no fundo. Acho que isso aí escancara pro mundo, né? Porque Beth Carvalho foi uma artista a nível mundial, não era só Brasil. Então, escancara pro mundo quem é o Samba da Vela. Quando ela canta Comunidade Chora, 2 vezes ainda, né? Que ela gravou no Pagode e depois gravou num outro DVD. Ela escancara mundialmente e ela mostra para o mundo que em São Paulo, na zona sul de São Paulo, existe uma comunidade de valorização e que preza o samba pelo samba, né? Preza o samba pela sua essência, pelas suas verdadeiras tradições, pelas suas verdadeiras raízes, né? E que eu sinto muita falta, viu, Chapinha? Você citou Terra Brasil, a gente aqui, eu sou da Vila Maria, e frequentei muito, tive meu grupo, toquei muito Terra Brasil, inclusive abrimos show do Quinteto em Branco e Preto Terra Brasil, e, e a nostalgia que é de quem frequentou Terra Brasil é justamente isso que eu estou te falando, essa falta que eu tenho sentido enquanto pesquisador sobre o samba de São Paulo. O pessoal que frequentava o Terra Brasil ainda tem essa nostalgia, pô, aquilo era samba, não compreenderam muito bem as transições, as evoluções, e sentem muita falta. Só que também, se fizesse Terra Brasil hoje, também não aconteceria da mesma forma. É uma outra história, uma outra linguagem. E assim como, se um dia o Samba da Vela não tiver mais na Casa de Cultura de Santo Amaro, onde é hoje, talvez se muda para algum outro local, perde esse vínculo, esse laço, que é o laço do samba. Assim como acontece nos sambas do Rio de Janeiro, o Pagode da Tia Doca, que é no mesmo lugar há décadas, Pagode da Tia Gessi, Beco do Rato, toda essa galera cria uma identidade, né, finca raízes em um determinado local. Como é que vocês chegam na Casa de Cultura e como que vocês enxergam essa apropriação do Samba da Vela lá na Casa de Cultura? Você falando de mais nada, você falou aí de Vila Maria, que você mora aí. Eu frequentei muito o Bar do Arthur, o Cabeça de Ovo, era o Frente da Samba casa da Arthur. minha mãe. Cara, frequentei muito. Quarta-feira à tarde ia lá. Ele me. Pensa num cara que me cobria de beijo, só via me beijando. Eu adorava eu cantar minhas palhaçadas lá. Ele amava de paixão. Que Bom, Deus o tenha, enfim, seu Arthur. que Deus o tenha. Contribuiu muito, hein, com a cultura também. Era muito bom aquele boteco ali. Demais, acho que vale até de informação pessoal. Um dos Você grupos. lembra do Vandim? Você lembra do Vandim? Vandim, Lembro. vá tomar banho, cara. O cara cantava. O Vandim era um dos melhores que eu conheci como intérprete de samba. E a gente Um que é dos- da geração noventista, que a gente cresceu ouvindo nos anos 90, um dos grupos que eu mais vi lá no seu Arthur foi Sem Compromisso. Sem Compromisso estava direto lá. Pessoal, toda a galera estava sempre lá ou às quartas-feiras ou aos sábados. Era da hora. Lá, o Beto Nolasco estava sempre lá. Uma rapaziada, enfim. Você estava falando sobre essa questão do samba da vela, até uma questão de apropriação lá na Casa de Cultura de Santa Amaro, né? Se deu de uma forma também muito natural, porque lá no Ziriguidum, onde fundamos o Samba da Vela, foi um espaço que eu montei com o meu amigo para a gente fazer cultura, né? Principalmente a cultura do samba. Porém, imagina você, se hoje é difícil você viver de samba, imagina em 2000. Como é que era você alugar um espaço, naquela época, R$ 2.000 de aluguel, R$ 2.000 de aluguel em 2000, faz a conta hoje, o que seria hoje. E aí era muito difícil, a gente não conseguia pagar aluguel, não conseguia fechar as contas, ainda fizemos reforma e tudo tal, e a gente ficou numa situação bem difícil lá para reformar o contrato, né? A gente fez primeiro 2 anos de contrato, e quer dizer, o contrato ia se renovar automaticamente para mais 2 anos, mas ia dobrar o aluguel.
de 2 ia para 4. E aí não ia ser muito difícil. A gente já estava pendurado com 2.000, imagina com 4. Enfim. E aí o coordenador da Casa de Cultura, o seu Adelino, que era um cara, que foi um dos maiores ativistas culturais aqui da Zona Sul de São Paulo, ele foi ao Samba da Vela numa segunda-feira. E lá, num determinado momento, a gente expôs a nossa condição, né? Que talvez a gente tivesse que procurar um outro local, menor, etc., porque a Ziriguidum é grande, tal, tal, tal. E aí ele nos ofereceu, isso foi no final de 2001, final de 2001. Ele nos ofereceu, vão na Casa de Cultura, faz uma roda de samba, faz um samba da vela lá. Se vocês gostarem, a gente dá... A Casa de Cultura nunca abriu de segunda-feira, sempre foi fechado os espaços culturais de segunda-feira. Mas se vocês gostarem, a gente vai tentar, junto ao poder público, ver o que se pode fazer. Cara, nós chegamos na Casa de Cultura, o Ziriguidum era legal, era o nosso reduto e tal. Cara, mas chegando na Casa de Cultura, cara, aquele pé direito alto, tudo construído de alvenaria, de telha, aonde você bate um cavaquinho, bate um tantão, o tantão não cobre o cavaquinho. Para música acústica, igual a gente exercia lá no Exército do Samba da Vela, não tinha espaço melhor. Né? A gente fez lá e se apaixonou pelo local. E aí falamos para ele, cara, se você equacionar aí, em 2002 a gente volta direto para a Casa de Cultura. E ele equacionou as coisas e nós voltamos. Em janeiro de 2002, voltamos para a Casa de Cultura e não saímos até hoje. Né? Já recebemos inúmeras ofertas para sair da Casa de Cultura. Já saímos um tempo, inclusive, não porque por uma questão de necessidade, a Casa de Cultura estava reformando, nós ficamos 6 meses fora, num espaço que tem ali em Santo Amaro, uma companhia de teatro, que a gente tem o espaço na hora que a gente quiser, um teatro muito bacana, mas o nosso reduto é a Casa de Cultura. Se um dia a gente precisar, a gente tem outros espaços que nos abrigam, mas assim, a gente tem uma certa preferência pela Casa de Cultura, porque a gente fez a nossa história, a gente começou no Ziriguidum, mas a gente, de fato, construiu a nossa história, né? Essa história bacana lá na Casa de Cultura. Então, a gente tem esse apego pela Casa de Cultura, sem contar que a Casa de Cultura tem 123 anos. Dizem que as telhas de lá tinham sido feitas na canela dos escravos, na coxa dos escravos. Tinha essas lendas, não sei se é verdade, mas, de qualquer forma, hoje é uma casa com 123 anos tem uma história, né, cara? É patrimônio tombado, é legal. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente faz, com a nossa proposta de trabalho. Sem dúvida, ainda mais que é a apropriação de um espaço público, né? Que, de fato, é a conversa direta do samba com o povo, né? Porque aqui na Vila Guilherme a gente tem uma casa de cultura que não é tão utilizada quanto eu vejo a Casa de Cultura de Santo Amaro. Eu já fui aí. Sim. Que me perdoe os políticos, né? Porque tudo a política está no meio, né? Não tem como não estar. Né? Que me perdoe os políticos, os gestores, né? Falta alguma coisa com os gestores, entendeu? Às vezes o cara é muito bom, numa situação e peca em outras. Um gestor público, ele tem que, vamos supor que ele está numa supervisão de cultura numa subprefeitura, né? Ele, de fato, ele tem que ser de uma certa forma um especialista da cultura, mas nada impede que ele entenda um pouquinho de obra, que ele entenda um pouquinho de outras situações, para quando o munícipe precisar dele em outras situações, ele poder ajudar também. E acho que tudo depende da gestão. Nós fomos para a Casa de Cultura de Santo Amaro por conta da gestão, que as casas não abriam de segunda-feira, né? Aliás, não abre até hoje, os espaços são fechados de segunda-feira, e abriu as portas para o Samba da Vela, e está até hoje.
e mudou de coordenação, já entrou coordenador lá que queria mudar tudo. Aí falou, então você muda o samba da vela. Você quer que a gente tire a vela também? O que você quer que a gente faça? Aí os caras já... É mais ou menos por aí. Sim, porque é um espaço nosso, é um espaço da população. Então a gente tem que também se apropriar disso. E quando a gente se apropria de espaços para levar a cultura, não é só a cultura, não é só a música, não é só a poesia em si que a gente está levando, a gente está levando inclusão para muitas pessoas que talvez não tivessem a oportunidade de ir numa roda de samba gratuitamente, no espaço público, né? Pessoas que compositores, igual já passou aqui com a gente a Raquel Tobias, que é uma das compositoras, faz parte da dos compositores de Samba da Vela, e que talvez muitos dos compositores não teriam outro espaço para mostrar as suas obras. Então, é um movimento muito importante. Falando em compositor, além de vocês quatro, fundadores, grandes compositores da nossa amiga Raquel Tobias, que já passou aqui, quem foram os outros grandes compositores que já passaram lá pela Vela? Cara, são tantos, né? Já tantos conhecidos passaram pelo Samba da Vela, já conhecidos, já famosos, já com suas histórias construídas, e alguns construíram as suas histórias lá, né? A gente, nesse tempo todo, a gente lançou por volta de uns 60 cadernos, onde a gente agregou aí mais de quase 1.500 sambas, e a gente tirou do pleno anonimato mais de 300 compositores e compositoras, claro, né? Pessoas que se descobriram compositores no Samba da Vela, né? A gente sempre, como eu te falei, Deus deu o dom da gente gostar de pessoas, gostar de ajudar, e as pessoas chegaram lá, às vezes chegaram lá como tinha espaço, sempre que abriu espaço para poesia, muitas pessoas chegaram lá com uma poesia e sempre me procuraram, né? Chapinha, olha aqui, se você deixar, eu recito a poesia, tal, isso, aquilo, outro. E a pessoa, às vezes, recitou a poesia, né? E, às vezes, nem recitou, chegou a recitar, mostrou para mim, eu vi que aquilo ali, cara, era uma obra, era uma composição. Nem sempre samba, né? Mas era uma composição. Mas muitas delas eram samba, que a pessoa chegava ali, começava a assistir o Samba da Vela, e, e incorporar ali a escrita de alguma coisa, e daqui a pouco ela estava escrevendo, ela nem percebia que ela estava escrevendo na métrica do samba, né? Na métrica do 2x4, né? Aí mostrava para a gente, aqui na minha casa eu sempre recebi as pessoas que não dava para receber no Samba da Vela, sempre dei atenção, assim, 90% das pessoas que se tornaram compositores do Samba da Vela passaram aqui na minha casa para receber uma orientação, não que eu dê aula, que eu seja um professor de composição, isso, aquilo, outro. O pessoal acha que eu sou, mas eu não sou. Eu sou um cara que divido as experiências. E vem dando certo. E com isso a gente... hoje, atualmente, a gente tem, por exemplo, assim, pessoas que de fato compõem, que têm uma veia artística que foi, de fato, despertada lá no Samba da Vela. Tinha a avó Suzana, que é uma senhora de 82 anos, que é minha sogra, por exemplo, tornou-se minha sogra. Ela começou a compor mesmo no Samba da Vela, fazia as parodiazinhas, mas não fazia samba. Aí começou a compor lá, o primeiro samba que ela pôs já entrou no caderno, foi gravado no primeiro CD. Nós temos hoje a Ana Elisa, tem outras compositoras, mas a Ana Elisa, eu digo que é a maior destaque, um dos maiores destaques de todos os tempos do Samba da Vela, o patamar que ela chegou de composição, sabe? Música bem feitinha, melodias inéditas, enfim, e compreendendo o processo de compor. Mas a gente tem também hoje muitos compositores. A gente tem o Fabiano Silva, que é um grande compositor descoberto no Samba da Vela. É um bom, sabe, o cara compositor que não perde nada para os grandes de outrora que eu conheci, entendeu? Se é aquele cara que tivesse chegado, por exemplo, ao invés de chegar no Samba da Vela, tivesse chegado na ala de compositor da Vai Vai nos anos 80, ele seria um dos maiores, reconhecidamente um dos maiores compositores de São Paulo.
É um movimento muito importante. Eu prezo bastante por esse movimento de valorização do compositor, porque o compositor é quem faz a obra, né? Geralmente o cara que canta, ele só interpreta. Muitas vezes a música nem é dele, a música não é dele. Então, eu acho que é um movimento, um dos movimentos de mais inclusão que eu vejo dentro do Samba da Vela. É essa aproximação do compositor com a sua obra, que ele vai poder mostrar a sua obra para quem quer ouvir a sua obra. Porque muitas das vezes o cara para no meio do caminho porque vai achar que ninguém vai querer ouvir a sua música. E os ouvidos do Samba da Vela são para ouvir essas músicas. Entrando ou não no caderno, mas alguém vai ouvir, vai fazer a curadoria para poder entrar no caderno, correto? Ah, tem gente que não entrou no caderno, cantou o samba lá, passou por todo o processo, mas não conseguiu ser contemplado no caderno, mas os seus vídeos que se dispõem na internet tem milhares de visualizações, foi onde a pessoa começou a ficar conhecida, né? Tem um menino lá de Mogi das Cruzes, lá o Solano, não me recordo o sobrenome, mas Solano, um grande cantor, bom compositor, ele apresentou o samba dele lá no Samba da Vela, que não entrou para o caderno, mas ele ali começou a fazer, inclusive, apresentações ou shows através daquele vídeo que ele pôs cantando lá no Samba da Vela. Isso é muito importante. A gente deve sempre procurar preservar essas raízes, essas tradições. E, como você falou, o Samba da Vela grava 2 CDs, né? O primeiro lá em 2004, correto? Isso, E o por aí. segundo, 8 anos depois, e o segundo com a participação emblemática de senhor Martinho da Vila. É. Como é que foi essa gravação, esse contato com esse grande mestre, né, da nossa história quanto sambista? Esse contato se deu através dos meninos do quinteto, como sempre, né? Eles estavam mais no foco, tocando com a Beth, e, claro, muito mais fácil. Mas o Martinho nunca foi ao Samba da Vela, né? O Martinho nunca foi ao Samba da Vela, ele sabe da gente, sabe do nosso trabalho. A filha dele e o filho, o Tonico, foi algumas vezes. Agora, a Juju Ferreira foi inúmeras vezes, né? Amiga. Ela se considera do Samba da Vela e a gente também a considera da comunidade. É uma pessoa maravilhosa. E, e tem um compositor do Samba da Vela que é primo primeiro do Martinho da Vila, que é o Heitor Ferraz, né? É o chamado Mano Heitor. Ele é primo primeiro do Martinho da Vila. É um grande compositor. E também nesse mesmo disco vocês trazem um noventista, que é o Netinho de Paulo, um defensor tão ferrenho contra as desigualdades, né? Eu acho que nesse momento que ele vai gravar com vocês, ele ainda está de parlamentar, né? Foi o Magno que o convidou, né? Também ele nunca foi ao Samba da Vela, né? Na época até houve uma resistência da comunidade, porque a gente sempre procurou primar por pessoas que vão à comunidade, que valorizam a comunidade, né? Tem tantos que já foram, que nem o Monarco, quantas vezes foi ao Samba da Vela, na época Xangô, né? Foi ao Samba da Vela, Nelson Sargento foi ao Samba da Vela, e assim, eu acho que tinha pessoas mais apropriadas para serem contempladas nesse álbum. Mas assim, o Magno convidou e fez e participou e está tudo certo. Como que é ter o contato com esse pessoal que já foi lá no Samba da Vela? Você falou Monarco, Xangô, seu Nosso Sargento. Então, o seu Nelson Sargento, a gente sempre se falou, até porque faz pouco tempo que ele fez a sua passagem, a gente se falou algumas vezes, né? O Xangô não tive muito contato com ele, não, né? Foi pouco contato, mas assim, o contato maior sempre foi com o Monarco mesmo, né? Monarco, Mauro Diniz, que Monarco, eu fiz um trabalho em 96, fui no Rio de Janeiro, o Mauro Diniz me produziu e o Monarco participou do meu álbum.
Inclusive, eu gravei aquela música lá dele antes do Zeca, que foi. Como é que é? Deixa eu ver se eu lembro aqui essa música. Porque viestes maltratar um coração assim, essa paixão me devora lentamente. Eu gravei essa música em 96 e o Monarco participou comigo. Aí depois o Zeca gravou e foi sucesso. O Zeca é o Zeca, né? E, enfim, mas o Monarco sempre tem. A gente sempre se encontrou em São Paulo, sempre se encontrou no Rio de Janeiro. E o Monarco, ele é um cara muito acessível, né? Ele é um cara muito acessível. E aí o restante da galera que sempre encontrar com o pessoal do fundo, né? Até por a amizade que a gente sempre manteve com o pessoal do fundo de quintal através do Mário Sérgio, que é meu parceiro, parceiro de composição, parceiro de aula de compositor da Vai Vai, né? E, Miriti, todo mundo, essa rapaziada dessa geração aí, que foi ao Samba da Vela, a gente sempre manteve um certo contato, né? E eu, graças a Deus, tenho o maior orgulho dessa rapaziada ter carinho pelo meu nome, pela minha pessoa lá no Rio de Janeiro. Eu acho uma barata, acho legal. Bom, muito bom, preservação, preservar as amizades, fazer as conexões. Uma das nossas grandes bandeiras aqui de Samba para a Vida é sermos pontes na vida das pessoas, sempre unir, jamais ser muro para separar. Chapinha, o papo foi bom, passou aqui bem rápido. Estamos chegando aqui aos nossos momentos finais. A gente divide os momentos finais em 3 partes, Chapinha. Primeira delas, não vale samba seu, hein? Se você tivesse o poder da caneta, qual samba que você gostaria de ter escrito? Eu posso citar aqui uma centena? Tem que ser um só? Cara, são tantos e tantos e tantos e tantos sambas, mas dentre tantos sambas, um samba que eu gostaria de ter escrito é Querubim, Serginho Miriti. Disse o querubim que olhou para mim, ao me ver assim, desejando o próprio fim, amigo. Esse samba é um dos melhores que eu acho. Gostaria de ter feito outros e outros. Carica tem vários sambas que eu gostaria de ter feito. Enfim. Mas assim, se eu tiver que escolher um, eu escolho o Querubim. Miriti também, dono de sambas antológicos, né? Sempre vale a menção a Serginho Miriti. Fenômeno. Segundo momento, Chapinha. Chapinha da Vela, qual o recado que você daria para o mundo? Para o mundo, daria o recado hoje, eu diria para se basear hoje exatamente, a partir de hoje, se basear na molecada do skate. Né? Eu assisti essas Olimpíadas, estou assistindo essas Olimpíadas, e a única lição de vida que eu vi em todo esse processo, a única lição de vida que eu estou vendo ultimamente é a lição de vida dessa rapaziada. Ou seja, eles estão no evento mundial, nas Olimpíadas, eles estão, como é que eu diria? Eles estão participando, buscando a sua vitória sem concorrência. Um torcendo pelo outro, né? Porque normalmente isso é natural do ser humano, principalmente quanto mais o tempo passa, pior fica. Por exemplo, se eu monto uma empresa, se você monta uma empresa que vai fazer guardanapo, aí eu também monto uma empresa de papel guardanapo, eu fico torcendo para a sua pegar fogo, que é para mim se sobressair. Ou seja, se é no esporte, eu fico torcendo para você ter minimamente uma contusão, você quebrar a cara, que é para você sobressair. E essa molecada, eles têm dado uma aula de espiritualidade, uma aula de coletividade, de solidariedade um com o outro. Quando um cai lá embaixo, os caras vão tudo abraçar o cara e trazer de volta para ele. Isso é muito lindo, cara. Eu gostaria que metade do mundo, pelo menos, se baseasse nessa molecada aí. Sabe? A molecada do skate, que estão concorrendo sem concorrência, né? Sem querer que o outro se dê mal. Né? Eles estão sem pleitear ser melhor que o outro, que o próximo. Ou seja, concorrendo sem pleitear ser melhor que o outro. Apenas concorrendo, apenas se divertindo e vivendo a vida.
Viva a galera do nosso skate brasileiro, que tanto nos fez feliz nessas Olimpíadas. Por fim, os meus agradecimentos. Chapinha, o Samba da Vela hoje, não canso de repetir, é uma das principais comunidades de samba do Brasil. Para mim é um motivo de muito orgulho, muita honra, poder fazer esse trabalho de valorização do samba de São Paulo, sem querer distinguir samba de São Paulo, samba de Rio, mas é porque eu sinto a necessidade de sempre enaltecer quem veio antes de mim, enaltecer quem faz os verdadeiros trabalhos de fato para a preservação da cultura, para a cultura e preservação de uma memória de quem construiu o samba, sobretudo aqui em São Paulo. E ter para mim nesse conteúdo Samba da Vela é de total relevância, de total importância e de total orgulho para mim, enquanto entrevistador, ter essa representação. E ter um dos seus fundadores é motivo de mais orgulho para mim ainda. Uma pessoa com tanta história dentro da música, uma pessoa com tanta relevância dentro desse cenário de cultura para São Paulo, porque você sustentar uma comunidade durante 21 anos é para poucos. O músico, o produtor de cultura no nosso país é extremamente escanteado. Você sobreviver a isso há 21 anos é motivo de reverência. Então, com minha reverência, com meu total carinho, meu total respeito, muito obrigado por ter trocado essa ideia aqui com a gente. Maravilha, meu mano. Obrigado você pelo convite e pelo papo, pelo bom papo, pela oportunidade da gente falar algumas coisas legais, né? E já que o samba me escolheu, eu aceitei a escolha, vamos levar até os últimos dias que Deus deixar a gente por aqui, essa batalha em frente, tá? E pedir a todos que, antes de gostar do que eu faço, gostem da minha pessoa, eu tenho certeza que não vão se arrepender, não. Isso aí, galera. Chapinha da Vela. Vamos lá. Júnior Belo tem os 2 discos do Samba da Vela, hein? Procura lá no Júnior Belo, meu parceiro. Vamos ouvir, vamos espalhar esse samba bonito. Quinteto Branco e Preto também gravou nos discos deles. Beth Carvalho também gravou. Isso é a preservação da nossa memória, a preservação da nossa cultura e, sobretudo, valorização da nossa cultura. Tá certo, meu pessoal? Até a próxima quarta com mais especial Samba de São Paulo. Alô, mundo! Olha eu aqui! Alô, mundo!